adolescentes. As crianças vão estar saindo para o Domingo Kids. As irmãs também vão estar lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Eu não vou estar lendo todo o texto, mas o texto é do versículo 1 ao 15. Eu vou começar a compartilhar, se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, e você vai acompanhar os textos, ok? Então, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, baseado nesse texto, é: pare de tentar entender, tão somente creia. Essa é a parte que Nicodemos vai visitar Jesus. E Nicodemos estava tentando entender as coisas de Deus. Preste atenção, as coisas de Deus não são para serem entendidas, são para ser recebidas pela fé. E eu e você precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque a nossa mente, ela foi acostumada a tentar entender tudo que está ao nosso redor. Você quer entender por que o vizinho faz isso? Você quer entender por que a pessoa agiu daquele jeito? Você quer entender por que o seu colega de trabalho te trata daquele jeito? Você quer sempre entender. Porque a nossa mente, ela foi programada para tentar entender. Mas isso acontece de uma forma inconsciente. Você nem percebe e já está querendo entender as coisas. Até para obedecer nós queremos entender, né? As pessoas, às vezes é um chefe, o patrão, ele dá uma ordem e a gente quer entender, para depois obedecer. Mas eu quero te dizer, obediência não é isso. Obediência é crer que o patrão está falando a coisa certa, que o meu chefe está falando algo certo, crer que o meu líder está direcionando algo, que o pastor está direcionando algo. Eu preciso crer, sabe? Homens e mulheres vão até falhar. Eu acho que eu e você precisamos sim ficar seguros e sermos realmente claros aonde nós vamos botar o pé. Mas sabe qual é o problema? Nós fazemos isso com Deus. Deus está falando algo, está direcionando algo, mas nós queremos entender antes para depois obedecer. E isso não funciona. A obediência não tem a ver com entendimento, ela tem que a ver com submissão. É entender a autoridade de Deus na minha vida. Eu quero te dizer, muitos não têm vivido os planos e os propósitos de Deus, porque não tem a revelação. Estão tentando entender o reino de Deus. Mas eu quero te dizer hoje, o reino de Deus é ilógico. O reino de Deus para o homem natural é loucura. Alô? E eu e você precisamos acordar para essas verdades. Então eu quero te dizer claramente, pare de tentar entender as coisas de Deus, apenas creia, né? Jesus está diante de um milagre. Ele visita Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, amém? E aí ele chega e Maria se debruça nos pés dele e falava: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: uma coisa eu te digo, tão somente creia e verás a glória de Deus. Para de tentar entender. Como que Deus vai fazer isso? Como que Ele pode multiplicar? Como que Ele pode libertar? Como que Ele vai transformar a minha vida? Como que Ele vai me prosperar? Pare de tentar entender, apenas creia. Se Ele disse, apenas creia. Por quê, pastor? Porque essa é a única chave que vai liberar o poder de Deus na sua vida. Você pode passar uma noite inteira chorando e clamando a Deus,
Se você não crê que Ele tem o melhor para você, o coração de Deus não vai se mover. Por quê? Porque não é choro que move o coração de Deus, não é um clamor. Eu não estou falando que é errado você chorar e clamar diante do Senhor. Mas se você e eu fizermos isso sem fé, de nada adiantou. Deus só pode operar por meio da fé. Por isso, você precisa crer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E muitas coisas nessa vida nós não vamos entender. Mas quando Ele voltar, você vai entender. Porque quando Ele voltar, você vai ter a revelação dEle na plenitude. Amém? Então eu quero te dizer no versículo 1 e 2, diz assim, de João capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que eu quero compartilhar é: todo entendimento vem da lei. A lei, ela nos leva a um entendimento. E o primeiro entendimento ou conhecimento que a lei nos leva é o conhecimento do pecado. Não entrou no modo avião, vê lá. É o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E eu e você precisamos entender isso. Nicodemos estava diante de Jesus, ele reconhecia que Jesus era mestre. Ele falou: o senhor é mestre, mestre, que é rabi, né? Eu sei que o senhor é o mestre vindo de Deus. O senhor é vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode operar esses sinais que o senhor opera se não for vindo de Deus. Mas Nicodemos estava tentando entender: se o senhor é de Deus, por que que você cura o leproso? Por que que o senhor ressuscita o pecador? Por que que o senhor senta com o cobrador de impostos? Por quê? Porque pelo entendimento da lei, aquele povo é sujo, aquele povo é impuro. Então a lei só mostra a falha. Então a lei mostra o pecado. Jesus estava agindo no contrário da lei. Ele estava curando quem não merecia. Ele estava curando quem não era de Israel muitas vezes. Claro que a prioridade era de Israel, mas ele curou a filha da mulher Cirofenícia, que falou: Senhor, tem misericórdia. E Jesus fala para ela: peraí, não é justo dar o pão para os cachorrinhos. Jesus estava mostrando para ela o quê? A lei. A lei, perante a lei, ela era um cachorro, ela era nada, ela não merecia nada. Mas aquela mulher falou assim: mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus fala: que seja feito como tu falou, como a tua fé, como você creu. E a filha dela foi liberta. Entenda, a lei só te mostra o quanto você é pecador. Aquela mulher não deixou a lei impedir. Ela sabia que Jesus já havia operado muitos milagres e ela entendeu: eu também posso clamar a Ele. Eu creio que Ele pode libertar minha filha. Eu creio que não precisa Ele nem ir lá em casa. Se apenas Ele falar, está curado. A coisa acontece. Às vezes eu e você estamos esperando Jesus descer de novo para nos dar uma ordem de novo. Eu quero te dizer, Ele já desceu, morreu e foi exaltado e está nos céus. E Ele enviou o Espírito Santo, Ele já está dentro de você. Então Ele não vai descer e te falar o que Ele já mandou fazer aqui na Bíblia. Então somente creia. A lei
ela foi criada para mostrar para mim e para você que nós somos pecadores, que éramos pecadores. Todo aquele que aceitou Jesus, na abertura eu falei para você o quê? Que a lei ela é promulgada para pecadores, para justos não. Você e eu fomos justificados, a conta foi paga por Cristo. Mas às vezes a gente ainda está andando como aqueles que ainda não merecem. Estamos andando mendigando a migalha que cai no chão. E parece que isso é muito humilde. Não, não. Quando eu e você, preste atenção nisso. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos menosprezando a obra de Cristo. Quando você mendiga perto de Deus, quando eu e você chegamos perto do Pai, mendigando alguma coisa, você não está sendo muito bem visto. Isso é um engano do diabo. Isso é uma falsa humildade. Por quê? Porque Jesus já te tornou herdeiro por meio de Cristo. A lei só vem para te acusar. A lei só vem para te falar, você não é tão bom para pedir isso. Quem é você para pedir isso para o papai? Você é um filho que não é perfeito. E se eu olhar para a lei, querido, nenhum de nós somos ainda perfeitos, mas diante de Deus fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, amém? Então entenda, os milagres só aconteciam com pecadores. Era prostituta sendo liberta, Maria Madalena sendo liberta de 7 demônios. Nicodemos estava falando, eu sei que você veio de Deus, eu sei que o Senhor é mestre, mas eu não estou entendendo. Essas pessoas não merecem, porque o Senhor cura eles. Sabe, Nicodemos vivia um dos piores enganos que eu e você podemos viver. Qual é? O que você cumpre toda a lei de si mesmo. Nicodemos estava falando, eu cumpro toda a lei e não vi sinal nenhum na minha casa. Às vezes você está dentro de um prédio da igreja e não está recebendo uma cura, não está recebendo um milagre. Por quê, pastor? Porque você é pecador? Não, você já foi justificado, mas ainda continua agindo como aquele que merece. Quando você acha que merece algo, preste atenção, você já caiu da graça e não merece mais nada. Está me entendendo? Vou corrigir. Você não está entendendo. Você precisa crer. Jesus morreu por você definitivamente e te fez filho amado do Deus Altíssimo, herdeiro de toda a herança. Você não é mendigo, você é próspero em Cristo Jesus. Tudo que for ao contrário disso é um engano do diabo na sua vida, te levando para o merecimento. Por quê? Porque a lei só vem o entendimento. Ninguém precisa de esforço para entender a lei. Todo mundo aqui entende a lei. Qual é a lei, pastor? É você falar para o seu filho, se você obedecer, nós vamos tomar sorvete. Ele é tão inteligente que ele entende. Não é verdade? Ele vai fazer, ele vai se esforçar. Vai dar umas pisadinhas para cá, umas pisadinhas para lá, mas melhorou uns 80%. Você já ficou contente? Vai lá e dá o sorvete para o menino. Percebe que a mente dele já é programada para o merecimento? Se você ficar quietinho, mamãe vai passear com você. Eu não estou falando que é errado. Quero te dizer que toda criança precisa da lei. A lei bem usada dá 10. Por quê? Porque enquanto é criança não pode ter compreensão da graça. Tem pais que estão se perdendo na graça. Eles estão achando, porque vive na graça, que tudo com o filho é graça. Não, para que eu vou corrigir? Para que eu vou fazer isso? Você está entrando num caminho muito ruim. Você está acabando com seu filho.
Na hora certa ele vai entender o que é graça, ou melhor, ele vai crer na graça de Deus. Um dia ele vai ter que crer em Cristo, e não adianta você fazer isso pela graça. É o Espírito de Deus que vai convencer. Agora, a graça, querido, ninguém entende. Eu chegar para você e falar que aquele pior assassino que está preso lá naquele presídio ali de Mirassol, Cristo já perdoou ele. Se ele aceitar, todos os pecados dele estão perdoados. Aí você não entende. Como que pode ser isso? Eu sou melhor que ele, eu não fiz tanto pecado, eu não matei ninguém. Eu quero te dizer, todos aqui foram assassinos. Porque a Bíblia diz que se você pensar ou tiver ódio do seu irmão, você já matou. Então, se tiver algum que nunca teve ódio de ninguém, levanta a mão aí. Percebe? A lei só te revela o quanto você é pecador. O quanto eu sou pecador sem Cristo. Mas em Cristo você se tornou justiça de Deus. Entenda, não é entendimento. É apenas fé. Mas eu quero destacar uma coisa com Nicodemos. Apesar de Nicodemos ser doutrinado na lei, e ele ficar ali questionando Jesus, ele fez uma coisa que eu e você deveríamos fazer e que todo cristão precisaria fazer. Quando Nicodemos não estava entendendo, ele foi direto na fonte. Ele buscou Jesus. Ele foi falar com Jesus. Ele foi perguntar algo para Jesus. Na realidade, Nicodemos, coitado, foi tão infeliz que nem pergunta ele soube fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não responde às suas perguntas. Pastor, já estou perguntando para Deus faz muito tempo. Pois é, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Deus responde respostas. Tem algo que Deus já falou para você fazer e até agora você não fez. Enquanto você não responder, ele não vai falar. Quando você responde sem entender, mas porque você creu, então Deus começa a revelar por que Ele te mandou fazer aquilo. Preste atenção, a obediência ela precisa ser pela fé e não por entender. Então, larga disso, eu largo. Para de comer isso, eu paro. Não é questão se é pecado ou não, a questão é se Deus está direcionando. Para com isso. Ah, eu gosto muito, paro. Deus só está te ensinando o que é obediência. E às vezes coisas simples. Deus já me ensinou com coisas simples, com comidas. Porque isso vai te levar ao crescimento e à maturidade. Isso é relacionamento, não é lei. Mesmo que você não entenda, sempre busque o Senhor. Busque revelação. Se coloque diante dEle. Coloque realmente se você passa. Eu não estou entendendo. Mas eu creio que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então me traz paz. Deus é um Deus de paz. Você crê nisso? Amém? Jesus ensina todas as chaves. Às vezes você está cansado, angustiado, atormentado, oprimido, triste, frustrado. Eu quero te dizer, só tem um caminho, é Ele. Nicodemos estava desse jeito. Nicodemos entrou em parafuso. Nicodemos falou, não, tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo esse negócio. Mas ele veio até Jesus. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Preste atenção, Jesus não veio para te colocar peso. Ele veio para aliviar o peso. O jugo é uma canga, não me tem nisso aí, mas é uma canga de boi e que você entra no jugo dele. Como ele é muito maior e muito mais poderoso, quem faz tudo e leva todo o peso é ele. Por isso que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque é ele que te leva, é ele que te dá poder, é ele que te renova, é ele que te dá sabedoria. Mas para isso você precisa crer. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Então, eu quero te dizer que a graça não pode ser entendida. Nicodemos estava tentando entender. Por isso, ele se frustrou. Lá no versículo 3 e 4, eu vou continuar lendo. Do mesmo capítulo. Diz assim: Nicodemos falou com Jesus, ele nem chegou a perguntar, mas Jesus, olha só, Nicodemos não fez uma pergunta, mas Jesus já sabia o que ele ia perguntar, e antes que ele perguntasse, Jesus diz: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos estava tentando entender a graça, entender o reino. Mas Jesus diz para ele: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. A primeira coisa que eu e você precisamos ter clareza, que muitos não entendem, ou melhor, não recebem, não veem o reino de Deus, porque não nasceram de novo. Mas você já nasceu, recebeu Jesus na sua vida. Se você não recebeu ainda, pode fazer. E o que eu tenho que fazer? Morrer mesmo? Não, morrer para o mundo, morrer para as coisas mundanas, morrer para a religiosidade, morrer para a lei do merecimento e começar a viver para Deus, amém? A cruz é o ponto que eu morro para viver para Deus, morro para o mundo e recebo a vida nova. Nicodemos estava tentando entender: como que eu vou voltar para o ventre da mãe? As coisas do Senhor não tem explicação, querido. Nicodemos estava tentando entender o novo nascimento. Mas a graça não pode ser entendida. Nicodemos estava diante da graça. Você precisa entender ou melhor, crer. A gente tem que corrigir, tá vendo? Porque você quer fazer as pessoas entenderem e não adianta entender, porque ela precisa crer. Há um nível maior do que o entendimento. O nível maior do que o entendimento é a compreensão. Por isso, não tem de entender as coisas de Deus, tão somente creia, apenas creia. Nicodemos estava vendo as coisas de Deus com naturalidade. Quando você e eu enxergamos as coisas de Deus no meio natural, eu vou querer saber como eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Às vezes Nicodemos estava falando: minha mãe já até morreu, como é que eu vou voltar para lá? Como é que eu vou nascer de novo? Há coisas que nós não vamos entender. O inexplicável é aonde somente Deus pode nos revelar. Então o inexplicável não é para ser entendido. Preste atenção, o inexplicável não é para ser entendido, era para ser desfrutado. Você não tenta entender o inexplicável, porque a graça é inexplicável. Ninguém explica como que um Deus pode amar tanto, que se fez homem, veio aqui na terra, cumpriu toda a lei e se entregou naquela cruz por mim e por você. Isto é inexplicável. Ninguém explica como que uma mãe, ela engravida, até como engravida você até explica, mas a essência da vida ninguém explica.
Você pode ouvir um médico, né, que mexe com genética, e ele vai te falar de cromossomos, ele vai te falar do cromossomo XY, e vai falar tantas coisas, mas ele nunca vai explicar como que duas substâncias informes pode gerar em mim e em você osso, coração, rim, pulmões, gerar um cérebro, e pior ainda, te dar uma identidade inexplicável. Porque o inexplicável tem um Criador, o Deus Todo-Poderoso, que passou a ser seu Pai agora. Ele é o inexplicável. Então, não tente entender, apenas desfrute. Chegue na presença, adore Ele, fale com Ele com liberdade, e vai começar a entender, não, a crer nas direções que Ele te der. Amém? Então, queira isso. Nós temos a irmã Caroline, que está grávida, quase, a irmã Camille. Né? Você ficou pensando e tentando entender como é que foi? Você já pensou, Camille? Entender como é que essa criança está dentro de você, como que ela cresce? Não, está todo mundo esperando, vai chegar logo, eu quero curtir, eu quero ver como é que vai ser a carinha, como é que vai ser legal, eu vou poder abraçar, eu vou poder pegar. Não, você não está tentando entender, você só quer desfrutar, você quer desfrutar da presença, mas às vezes nós estamos tentando entender a direção de Deus. Eu quero te dizer, apenas creia, obedeça e desfrute de tudo que Ele tem para mim e para você. A graça, querido, é Jesus, é uma pessoa. Se você ler João capítulo 1, versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é a graça. Aquela mulher Ciro-fenícia conheceu a graça pessoalmente, por isso ela recebeu o milagre. Pela lei, Jesus nem ia responder ela. E aí você interpreta que Jesus estava humilhando ela. Não, querido, Ele estava mostrando quem ela era diante da lei. Mas ninguém que conhece a graça pode sair da mesma forma. A graça de Deus alcançou a minha e a sua vida. Pare de viver no engano do merecimento, tentando entender o que Deus está fazendo ou como Ele vai fazer. Apenas creia, declare e se posicione, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Se confiarmos na lei para nos achegarmos a Deus, jamais experimentaremos a graça. Jamais. Sabe, o que queima no meu coração é uma igreja genuinamente de vencedores, aonde cada cristão realmente é um ministro de Deus, aonde cada um sabe que foi escolhido por Deus, apesar dos defeitos, apesar das falhas, e que Deus quer sim nos transformar, mas nunca para merecer a bênção, nunca para ser próspero porque obedeceu, mas você obedece porque creu, e a prosperidade já estava na sua vida, apenas ela começou a se manifestar. Se a lei fosse capaz de salvar e justificar alguém, Jesus não precisava ter vindo. Então, eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que cumprir toda a lei. Por quê? Porque se eu não cumprir a lei, a maldição vem sobre mim. Eu quero te dizer, se você pensar assim, vai vir. Mas se você entender que Ele já cumpriu tudo, e que você hoje quer sim obedecer, mas não para merecer, mas porque já sabe que Ele deu tudo, e o mapa que Ele traçou é que te leva para as minas de prazer e glória e satisfação e alegria plena, isso vai ser bênção na sua e na minha vida. Creia, somente pela graça podemos ser feitos justos diante de Deus. Gálatas 2,16, projeta para mim, por favor. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Você e eu somos justificados pela fé na obra de Cristo. Tudo com Deus é pela graça mediante a fé. Portanto, não existe entendimento. Se você entender a obra, você está salvo. Não. Se você crer, será salvo. Se você crer e declarar o que você crê, isso te traz a salvação. Portanto, tão somente creia na obra de Cristo. Nunca se relacione com Deus baseado no seu merecimento. Agora eu dizimei, Deus vai me abençoar. Não, querido, essa é uma mente muito baixa. Essa é a mente da lei. Pastor, mas se eu dizimar não vai abençoar? Não, querido, você já é abençoado, por isso que você dizima. Deus já te deu 100%, está na sua mão. Você define o que vai fazer. Quando você tem a revelação, você tem prazer de investir. Agora, Deus não pode negar a sua natureza. Aquele que semeia, colherá. A graça é ilógica, então parece a mesma coisa, mas não é. Deus olha a motivação do meu e do seu coração. Se você faz porque creu e não por obrigação, você vai experimentar algo diferente. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida. Você vai começar a experimentar algo novo da parte de Deus, quando você apenas crer e se posicionar na fé. Eu quero te dizer, Deus não tem filhos prediletos. Deus não abençoa mais um que o outro, não. É você que não está crendo. Quando você crê, você começa a manifestar. Tudo que você faz está baseado naquilo que você crê. Nós já sobre isso. Vimos no CTL, né? Não existe crença neutra. Por isso é importante você participar do curso. Você recebe adicionais, né? Pessoas que estão mais próximas, elas acabam recebendo primeiro. Então, aqueles que estão próximos do Pai, não é que são filhos preferidos, mas são filhos mais dedicados. Filhos mais dedicados acabam manifestando mais bênção, porque estão próximos do Pai. Amém? Então entenda, não há condenação alguma para você que está em Cristo Jesus. Você e eu fomos feitos filhos do Deus Altíssimo. E se filhos, herdeiros. Romanos 8:1 e versículo 17 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, nós somente veremos o reino de Deus se entendermos que precisamos morrer para a natureza decaída e pecaminosa, para vivermos a novidade de vida. Há uma novidade de vida para mim e para você, amém? Então, se posicione. Mas você vai se posicionar. Pastor, eu não sei como me posicionar. Você não sabe porque não está crendo. Quando você crê, você automaticamente sabe o que tem que fazer. Eu estava vendo um negócio de um curso, estava comentando com a minha filha. E aí, no determinado formulário da pessoa, ela fala assim: se você pudesse, o cara é um cara famoso, cristão, se você pudesse me fazer uma pergunta, qual seria a sua pergunta?
Aí sabe que o Espírito me falou? Eu já tenho a resposta para qualquer pergunta sua. Ele ensina todas as coisas. Mas é claro que eu vou participar do corpo. Quando eu entendo que eu pertenço ao corpo, então eu tenho membros com funções diferentes. E Deus vai usar cada membro na sua devida função, mas todos para glorificarem Cristo. Mas o Espírito Santo, além das pessoas, ele quer ter um relacionamento de intimidade com cada um dos seus filhos. Pode ser que tem filhos que se aproximam com mais facilidade, tem outros filhos que demoram um pouco mais, mas eu quero te dizer, Deus anseia por um relacionamento íntimo com cada um dos seus filhos, pelo Espírito Santo. Você crê nisso, amém? Importante. Nicodemos continua. Nicodemos pergunta, por isso que eu quero te dizer que Deus não responde perguntas. Nicodemos pergunta para ele: eu vou ter que voltar para o ventre da mãe? Como que vai ser isso? Eu já sou velho. Pode ser que a mãe dele já tinha morrido, pode ser outras hipóteses, como eu disse para vocês. Mas vamos ler a continuação. Eu quero ler do 5 ao 10 agora, lá em João capítulo 3, versículos 5 ao 10, diz assim: respondeu Jesus. Você fala, não pastor, ele respondeu. Pois é, ele não respondeu o que ele perguntou. Nicodemos perguntou algo diferente. Ele perguntou se tinha que voltar para o ventre da mãe. Olha o que Jesus respondeu para ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, de novo: como pode suceder isso? Aí Jesus responde. Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Na realidade, Jesus estava respondendo a questão de Nicodemos, mas não do jeito que ele pensava que responderia. Às vezes nós estamos colocando diante de Deus e querendo que Deus nos responda daquela forma. Jesus estava respondendo para Nicodemos. Ele estava falando: Nicodemos, é o seguinte, eu te falei primeiro que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, mas para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Mas lá no final ele diz: você é mestre, você conhece toda a lei e não compreende o que eu estou te falando. Entenda, ou melhor, creia. O entendimento é natural, a compreensão é espiritual. A compreensão é um entendimento mais profundo. A compreensão é o que nós chamamos de revelação. E essa revelação, ela explode no seu espírito. Por isso, ninguém pode se relacionar com Deus se não tiver nascido de novo. Você pode buscar a Deus, é verdade, mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma linha de conexão com o Pai, e isso é importante. Nicodemos estava tentando entender, mas ninguém pode entender a graça de Deus, é apenas crer e desfrutar. Deus responde as perguntas, mas não as perguntas em si, a sua resposta de atitude. Deus já me colocou certos requisitos e eu não sabia porque eu apenas obedeci.
E lá na frente, ele me mostrou o porquê. Porque Deus estava me ensinando o processo da obediência. Há coisas com Deus que o processo é imediato. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é salvo imediatamente. Você e eu nos tornamos filhos de Deus imediatamente. Você não começou a se tornar filho de Deus. Você já é filho de Deus. Mas nós estamos em um processo de transformação, de geração. Não é isso? Né? A irmã Camila e a irmã Caroline de novo hoje são meus exemplos. Então, vai ser só o filho quando aconteceu o parto? Não. Desde que ficou sabendo que estava grávida, já era filho. Imediato. Agora, até o parto houve um processo. Eu estou querendo te dizer, há um processo acontecendo na sua vida. Quanto mais você crê, mais esse processo vai se acelerar. Quanto mais eu creio que é pela graça, é pelo favor imerecido, mais eu vou desfrutar da paz de Deus e da vida abundante do Senhor dia após dia. Nós precisamos crer nisso. A obra não é feita por mim e por você, mas é feita por Ele através de mim e de você. Você e eu fomos levantados para ser bênção na vida das pessoas. Você é um canal de bênção. Então nós precisamos entender que quando o Senhor diz que precisa nascer da água e do Espírito, você precisa, e eu também, crermos e recebermos a revelação que nada é feito no meu e no seu poder, e sim no poder de Deus. Ninguém pode reinar em vida no seu poder próprio, na sua força. Não, eu vou reinar em vida, Deus é comigo, eu vou reinar e eu vou fazer. Não. Deus quer usar você. E mesmo nas nossas debilidades, a glória dele vai se manifestar, porque é isso que vai glorificar o nome dele. Vão falar, não pode ser que o fulano está fazendo isso, como que ele está orando? Olha o tanto de coisa errada que ele fez, mas você vai orar e vai acontecer. Por quê? Porque não dependeu de você, dependeu de quem opera na sua vida. É claro que a sua vida está sendo transformada. Você precisa, e eu também, termos a revelação de que o que nós fizemos ao homem vai levar um tempo para ser apagado. E às vezes nunca vai ser apagado. Mas diante de Deus, nós fomos justificados. Quando Jesus diz, é preciso nascer da água e do Espírito, Ele estava falando que nós precisamos ser incluídos na morte dEle. Nós precisamos ir para a cruz junto com Ele. O apóstolo Paulo teve essa revelação. Por isso ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção, aquele que era o cumpridor da lei, tem a revelação de que Cristo nos salvou, nos libertou. Por isso lá em Romanos 6, 4, 10, diz que a forma de nós sermos incluídos publicamente na morte de Cristo, o que nos habilita para a entrada no reino, é o batismo. Olha o que diz no versículo 4 ao 10. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso,
que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós fomos incluídos na morte, mas na ressurreição também. Tudo por quê? Porque eu entendi? Não, porque você creu na obra que ele fez. O que você creu te levou a ter a atitude de querer descer as águas. A sua mente depois entendeu, mas o entendimento, ele não é o início. A compreensão, a revelação, a fé é que ativa depois o entendimento. Você está captando e recebendo essa informação? Diga glória a Deus. Como Nicodemos, a nossa mente vai tentar sempre entender. Como que é isso, pastor? Você vai ler a Bíblia. E aí você quer entender. E está tudo bem. Mas quem te ensina é o Espírito Santo. Aí tem uma palavra falando que você foi liberto. Não há condenação alguma para mim em Cristo Jesus. Aí você vai, e eu também. Como? Como que não tem condenação? Espera aí, não há interpretação para essa palavra. Eu e você só precisamos crer. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Diga amém. Então não tem condenação. Mas aí às vezes eu falo, nossa, mas eu pequei, como que agora eu não tenho condenação? Isso é um processo. Você primeiro precisa crer. Deus me amou tanto que pagou o preço no meu lugar, por isso eu não tenho condenação, porque eu estou em Cristo. E estar em Cristo é a chave. E a chave de estar em Cristo, nós vimos isso no CTL, é você estar no corpo de Cristo. Não é tema da minha pregação, mas uma coisa é Cristo em você e outra coisa é eu e você em Cristo. Cristo em nós era um mistério que estava oculto, mas nós em Cristo é uma outra etapa. Essa é a etapa do reino. Cristo em nós te deu salvação. Nós em Cristo vai colocar você para viver o reino de Deus e reinar em vida, reinar sobre a circunstância da sua casa, da sua família e manifestar o reino de Deus. Por isso nós nos batizamos e nascemos do Espírito, somos lavados pela palavra de Deus e também recebemos o revestimento do Espírito Santo para fazer a obra para a qual fomos chamadas, amém? Isso é fundamental. Quando nós compreendemos, é natureza espiritual. Quando nós apenas entendemos, é natureza natural. A alma, ela sempre tenta entender. E a alma é composta de mente, vontades e emoções. Quem está na maturidade aprendeu isso. Então, eu preciso saber como lidar. Como eu sou formado por Deus, mas para receber a revelação da sua palavra. Nicodemos, infelizmente, ele tentava entender. Pastor, eu estou lendo a Bíblia no propósito, mas não estou entendendo. Não, só creia. Continue. Quando te chama para comer numa casa, você fica tentando entender como é que foi feita a comida? Nossa, onde que esse frango foi criado? Qual a comida que deram para esse frango? Quanto tempo trataram ele? Vacinaram ele quando ele era pequenininho? O milho que deram para ele era orgânico? Deram ração? Quem foi que matou ele? Como que matou? Não, querido.
frango está na panela, você senta lá na mesa, mete a colher para dentro e o pau vai pegar. Por quê? Porque você não quer entender, você só quer comer, você quer desfrutar. Então eu quero te dizer, você está lendo a Bíblia, não está entendendo, apenas creia, Deus está me transformando, Deus está enraizando dentro de mim, algo vai acontecer, eu não sei como, mas Ele é poderoso e eu creio, aleluia. Pare de tentar entender. O entendimento vai vir, mas é consequência daquilo que você crê. Porque quando eu e você cremos, o Senhor pode operar. Então, tudo com Deus é pela graça, mas mediante a fé. São duas explosões. O Senhor não conta com a sua força, nem com a minha, para nada. Mas tem uma coisa que Ele conta, com a sua e com a minha fé. Porque é isso que ativa o reino de Deus. É isso que manifesta o reino de Deus. Fé. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te dizer, o que mais agrada a Deus é ver você abençoado, é ver você viver a vida abundante de Deus. Eu não estou te falando de riquezas, apesar que isso pode ter, está tudo bem. A riqueza não pode ter teu coração. O dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não tem problema, desde que o dinheiro não te tira do propósito, não tem problema. Mas a partir do momento que Ele tirou você do propósito, então você está servindo a outro Senhor, e você está servindo as coisas da terra. Digo isso porque eu já fiz muito isso, e preciso ainda me cuidar. Porque senão, sem perceber, você entra nisso. Porque o tal do inimigo é bom de engano, e ele não brinca de ser inimigo, mas às vezes eu e você brincamos de ser filho de Deus. Preste atenção, receba hoje a sua cura, receba hoje a sua libertação, receba hoje a restauração do seu casamento, receba hoje a prosperidade na sua vida financeira, mas pela fé. Gálatas 3 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quantos justos tem aqui? Digam glória a Deus. Glória a Deus que você é justificado em Cristo. Então manifeste e viva pela fé. Sabe, eu fico pensando em Nicodemos naquela hora, porque coitado, baseado na lei e todo cheio de religiosidade, como Jesus ainda não tinha cumprido a obra dele na cruz, Nicodemos não poderia ser salvo. Ele estava tentando merecer, ele estava tentando entender. E isso ninguém pode entender. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, saia da religiosidade hoje e venha viver o cristianismo sem merecimento e entendimento, mas unicamente pela fé. Fé no quê, pastor? Fé na obra plena, completa, perfeita, eterna que Cristo fez por mim e por você. Muitos caminhos podem te levar a Deus, porque todos nós vamos comparecer diante de Deus. Mas Jesus diz, só um pode ir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai. Ninguém vem, sabe por quê? Porque Ele já está no Pai. Eu e você precisamos só seguir. Então seguir Jesus é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. Porque seguir Jesus é ir para o Pai, é estar na intimidade com Deus, é ter a eternidade garantida por um único que pode. E é Ele que comprou eu e você com o seu sangue naquela cruz. Para finalizar, volto a insistir, pare de tentar entender, tão somente creia. Do versículo 10 ao 15,
O texto diz assim, meu Deus, o horário. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos, Jesus estava falando para Nicodemos, você está vendo todas essas obras aqui? Você está vendo milagre, você está vendo morto ressuscitar, você está vendo um monte de coisa, mas não está aceitando o meu testemunho. Você não está crendo, você está tentando entender, você está tentando merecer, você está tentando colocar a lei, e você está me chamando de transgressor da lei, você está me falando que eu estou curando pecador. Jesus estava dizendo, você só precisa aceitar, querido. Você não precisa entender como eu faço, não. Você precisa aceitar que é verdadeiro, que eu sou a verdade, que eu estou aqui para salvar o pecador. Mas ninguém que não se acha pecador pode ser salvo. Nicodemos não se achava pecador naquele momento. Ele achava que cumpria a lei. Ele achava que estava alinhado com o propósito de Deus, e mais existia algo trabalhando no espírito dele. Era o Espírito Santo já preparando Nicodemos, que nós vamos ver que Nicodemos foi salvo, querido. Você vai ver na palavra de Deus isso. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Jesus não falou, você entende as coisas terrenas. Se não me credes, como crereis se eu te falar das celestiais? Preste atenção. Salvação é o básico de Deus, não é o propósito eterno de Deus. Salvação nos coloca de volta no projeto original de Deus, para a manifestação do reino. Fala para a pessoa do seu lado, sei que se você está sentado é do mesmo convívio, fala assim, salvação é apenas o início. Deus tem um trono para mim e para você. E aí, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus foi levantado no monte da caveira, do Gólgota. Da cidade toda, todo mundo podia ver. Eu quero te dizer, todo aquele que vê e crê será salvo. Mas claro que eu tenho que confessar, pastor. Mas você só confessa porque viu e creu. Se você creu, você fala. Por isso lá em Coríntios 4 diz o quê? Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Então você precisa crer. Eu também preciso crer que a obra de Cristo foi perfeita e plena por mim e por você. Pastor, então eu vou viver no pecado? Não, querido. Você tem a natureza dele. Se você pisar no tomate, comigo é assim, é rapidão. O Espírito de Deus fala, para que isso? Conserta esse negócio. Você é filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo tem um trono. Quem tem um trono não age desse jeito. Quem tem um trono não fica correndo atrás dessas coisas. Quem tem um trono não fica vivendo a vida pecaminosa. Quem tem um trono tem algo muito maior do que tem na terra. Quem tem um trono não se prende em nada nessa terra. Ele vive para Deus, ainda que se relacione com todos que estão na terra. Isso é a essência do Evangelho. Então nós não somos salvos pelo entendimento, mas pela graça mediante a fé recebida, né? Efésios 2, 8, 9, vocês conhecem melhor que eu. Pela fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, nada a ver com o que fazemos. Mas a nossa mudança de comportamento tem a ver com a nossa mudança de natureza. Você recebeu e creu que é filho de Deus, e o Espírito testifica no teu espírito. Então, apenas olhe para a cruz. Você está angustiado? Olhe para a cruz. Não sabe para onde ir, o que fazer? Olhe para a cruz. Lembre que Ele morreu por mim e por você, mas não parou aí. Ali foi o início.
Ele te deu e me deu o Espírito Santo. Fale com o Espírito. Chame Ele. Fale, eu não estou sabendo lidar com esse negócio, me ensina. Meu marido é insuportável, minha mulher não tem jeito, o que é isso? Estou entendendo, mas eu creio que o Senhor tem o melhor. Puxa minha orelha, eu sou assim. Eu não falo puxar dela não, já falei. Mas eu falava tanto, até que um dia Deus falou, eu falava mudar, né? Muda essa mulher, muda. Aí Ele falou assim, e eu sei quando vai mudar. Falei, ai, eu preciso. É a sua mudança que vai mudar a vida dela. A gente só quer mudar o outro, irmão. A gente só quer que o outro seja mudado. Comece a falar para o Senhor. Um dia eu orei para o Senhor e falei, Senhor, me mostra quem eu sou sem o Senhor. Eu quase quebrei a porta do quarto. Quanto mais eu sei quem eu sou sem Ele, mais graça eu vou experimentar. Então, você está sendo chamado para um banquete celestial. Quando você vir para o culto, venha com o coração para comer. Fala assim, não importa que o pastor vai lá, eu sei que Deus vai falar comigo. Quando você for para a célula, você fala assim, eu vou com fome. Mas não é para ir de barriga vazia, porque não pode fazer lanche na célula ainda. Nós estamos respeitando. Então, mas vá, eu quero mais da presença de Deus. Eu vou lá porque tem um banquete para mim. Esse banquete, você não sabe explicar o que aconteceu. Às vezes você fala, sei lá, parece que não aconteceu nada, voltei. Mas há algo dentro de você que mudou. Há uma energia diferente dentro de você. Há um renovo no teu espírito. E você foi alimentado. Você não sabe explicar como que metabolizou essa comida. Mas quem não jantou está doidinho para sair daqui para jantar e fala, esse cara não para de falar. Meu Deus, o que é isso? Uma tripa está comendo a outra, e o seu agoniado. Então, venha desse jeito para alimentar da palavra de Deus. Aí você vai ser seu. Mas você vai sair daqui e vai comer, sem entender. Mas eu quero te dizer, o que você comer, se comer saudavelmente, vai ser metabolizado dentro de você. Você não sabe explicar como que essas vitaminas vai para o seu músculo, para o seu sangue, para os seus nervos, mas você vai desfrutar disso. E para finalizar, eu quero falar do Nicodemos, que está lá em João 19, 38 e 40. O ministério pode estar subindo, por favor. João 19, 38 e 40 diz assim, e isso está depois da crucificação de Cristo. Jesus já tinha sido morto, estava na cruz, o corpo de Jesus estava pregado lá na cruz, e o texto diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aí vem a chave. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram os dois, pois o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Aleluia! Somente aquele que foi tocado pela graça se importaria com o corpo de Cristo. Somente aquele que reconheceu o senhorio de Cristo poderia se preocupar com o corpo. Eu quero te dizer, você quer saber se você tem revelação da graça? Você quer saber se você começou a receber uma revelação de um nível de reino? Basta dizer o quanto você ama o corpo, o quanto você ama os irmãos, o quanto você ama estar em comunhão com a igreja. Esse é o nível que você recebeu da graça.
A graça, ela é revelada progressivamente na nossa mente. Lembra do filho que está sendo gerado? Eu não estou falando para você sair daqui acusado, não. De jeito nenhum. Eu só estou falando para você sair daqui. Tem algo que eu não experimentei ainda e que Deus quer me levar a experimentar. Pare de tentar entender. Pastor, mas os irmãos são muito complicados. Dá trabalho demais. Mas são seus irmãos. Você e eu também somos complicados. Os irmãos têm defeito, não me cumprimenta direito. Às vezes nós também não cumprimentamos, o outro não cumprimentou, você não cumprimenta. Ei, pare de viver raso. Pare de ficar tentando entender e achar que o teu irmão está te julgando, está te condenando. Às vezes ele está com um problema, ele está esperando você chegar lá e falar assim: o que está acontecendo, meu irmão? Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Tem aqueles que não vão deixar você ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eles podem te impedir de falar com eles, mas não pode te impedir de orar por eles. Às vezes a pessoa não quer falar com você, e ela está no direito dela. Eu fui uma vez visitar um casal que estava com problema no casamento. E eu cheguei, escutei a versão da esposa na área. Eu falei: cadê seu marido? Ele falou: está lá dentro do quarto, pastor. Eu estava na casa deles. E eu bati na porta. E aí, varão? A porta estava semi-aberta do quarto, mas eu não entrei, fiquei quieto. Queria bater um papo com você. Ele falou assim: não estou afim de falar com o senhor, não. Não, eu só queria ouvir a sua versão da história. Mas amém, irmão. Quando você quiser, nós estamos à disposição. Mas eu não parei de orar. E um dia, pouco tempo depois, eu estava dentro do culto. E eu fui pegar um envelope de oferta. E o irmão chegou. E eu saudei ele, sorrindo. Falei para ele: varão, aquele dia eu não fui te incomodar. Eu sei que uma história tem no mínimo 2 versões. Eu queria escutar a sua. Porque o seu casamento está ruim. Não sou eu que resolvo, mas eu conheço aquele que pode resolver. Aí ele falou assim: eu vou pensar se eu quero falar com o senhor. E eu falei: não, tudo bem. Qualquer coisa você me avisa. Quando eu virei, o Espírito Santo falou assim: só avisa ele que o casamento dele acabou. Eu falei: eu não vou falar não. Avisa. Eu falei: varão, se você não mudar, seu casamento acabou. Até logo. Virei. Infelizmente o casamento acabou. Preste atenção, Deus não quer acabar com casamento nenhum. O Espírito Santo não estava falando que estava acabando com o casamento. Não. Ele estava falando: se você não mudar, infelizmente ruiu tudo. Quando o nosso orgulho toma conta de nós, nós impedimos a graça de Deus manifestar na nossa vida. Mas eu quero te dizer, Deus continua sendo o mesmo e Ele quer o melhor para mim e para você. Se você quer nessa graça, se coloque de pé. Eu quero que você e eu possamos adorar esse Deus maravilhoso. Eu sei que você saiu da sua casa, estava friozinho, estava fresquinho.